Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título é o seguinte: isso só mostra o desmando. Mauro César é direto sobre detalhes do racha Gabigol versus Braz no Flamengo. Então vamos trocar de janela e logo ao assunto. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1. LOL. E Mauro César Pereira, eu fiquei sabendo que você deu uma notícia exclusiva aí de Flamengo, né? Por parte do presidente Rodolfo Landim, que te mandou uma resposta, você que sempre tenta ali uma resposta do Rodolfo Landim, e ele bancou, né? Porque estava tendo boato de que ia trocar, poderia chegar um novo diretor de futebol, e ele te deu a resposta exclusiva, né, Mauro? Ontem cresceram aí os rumores de que o Márcio Braz poderia sair, que iriam contratar um novo diretor executivo, e ele disse que não, que nem está pensando nisso. Então, repeliu aí qualquer possibilidade de mudança, né? Não significa que isso não possa acontecer mais adiante, né? Talvez para o ano que vem, enfim, mas pelo jeito, por enquanto, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu acho mais fácil ele mudar de ideia com relação ao técnico e, dependendo do resultado de sábado no jogo Botafogo e Flamengo, ele abrir mão do Sampaoli do que ele fazer uma mudança estrutural no departamento de futebol. Pela questão política também, o Marcos Braz tem um cargo que é um cargo político, é um dirigente estatutário, não é um profissional contratado. E daqui a um ano e pouco tem uma eleição. Então, acho que tem esse contexto que não pode ser ignorado, né? Não estou aqui justificando nada, só estou tentando traduzir o momento, mas ele negou veementemente, falou, nem se pensou nisso, foi a resposta dele. Ou seja, pelo jeito, não vai mudar nada na estrutura do departamento de futebol do Flamengo, que precisa de mudança, sim. Não sei se no meio do ano, no meio da temporada vai resolver, até porque eu acho que não... Eu falo sempre isso, não adianta tirar o Marcos Braz e colocar o Braz Marcos. Magrinho, né? Um cara com o nome dele invertido e magro, ele é gordinho, o cara magrinho, não adianta nada. Se for o mesmo cara, um dirigente que é um cara que tem uma profissão, um é vereador, o outro pode ser empresário, pode ser médico, pode ser jornalista, não importa a profissão, mas tá ali, mas não adianta, você tem que ter um cara de frente, um diretor executivo com um viés técnico, capaz de discutir aspectos do jogo com a sua comissão técnica. Capaz de escolher um treinador, né? Porque, cara, de verdade, de coração, mas os resultados melhoraram, tal. Mano, o Jorge Sampaoli é o Vitor Pereira 2.0. Não se engane com relação a isso. Tá ligado? Assim, a forma de visão do que espera do jogo. Vitor Pereira era mais comedido na beira do campo, com a valia baixadinho, com a mão na coisa, fazer as anotações dele. O Sampaoli é mais elétrico, mas em questões de aspectos do jogo, qualquer cara mais atento sabe que eles são trocar 6 por meia dúzia. Tipo, famosa demissão e contratação para mandar recado para a torcida. Não é para poder realmente, de fato, fazer a contratação certinho, etc. Não é. Então, de verdade mesmo, a gente precisa mesmo de um executivo de futebol que entenda aspectos do jogo, que possa escolher bem um treinador com base no que é o clube e depois poder debater com esse treinador aspectos do jogo para poder aí sim ponderar contratações, que possa esse cara trazer para o Flamengo algo que o Flamengo não tem. Dizem que tem, mas não existe ali, que é um scout de qualidade, que pince jogadores que ninguém está observando. O departamento do futebol do Flamengo tem muito que melhorar. Que é um profissional que no Brasil desconheço que exista. Todos os diretores executivos que a gente vê nos grandes clubes são caras de mercado, para contratar jogador. Eu estou falando de um cara que faça esse trabalho com mais amplitude, ou seja, alguém que, por exemplo, aquela coisa, o técnico chega e fala, eu quero contratar fulano de tal. Por que você quer contratar? Por tal característica, assim. Sérgio, mas nós temos aqui 3 jogadores que fazem isso. Por que você quer contratar esse cara? Não, porque tem isso, sabe, o técnico tem que ter alguém que converse com ele, que convença. Perfeito. Agora mesmo, o São Paulo queria o Alan de qualquer maneira, né? Queria o Alan, o Flamengo foi lá e fez um esforço danado, o Atlético fez jogo duro para vender, vendeu. Não foi barato. Aí ele escala o Thiago Maia. E tá numa temporada muito fraca. Vai entender. É isso aí, tem que ter um cara desse. Por quê? Então aqui no elenco tem 3 caras que fazem isso. Não, mas eu quero o jogador porque ele vai agregar, que não sei o que. Tá, ok. Então nós temos 3 caras que fazem isso, você quer um novo. Escolhe aí 1 ou 2 desses 3 que nós temos pra gente poder botar na lista de negociável. Tem que ter um cara desse que freia o treinador, que acelera o treinador, que cobra o treinador. Mas que tenha diálogo, saca? Inclusive, vou até falar. Esses ex-jogadores que vão se tornar ex-jogadores, galera que tá fazendo aí, isso é uma lacuna que não existe. O sujeito que tiver uma cabeça melhorzinha, que entender bem de finança, etc. Se for malandro, o cara vai encerrar a carreira.
faz o curso da CBF, se forma treinador e se especializa em mercado financeiro, acabou, meu amigo. Vai virar um executivo de futebol que negocia contratações, que trabalha no clube e tal, e que tem bagagem para falar dos aspectos do jogo, porque jogou e porque estudou posteriormente e se formou treinador. Tem que ter licença para poder treinar, saca? É isso. Eu queria tanto que esse cara, por que eu jogo o outro? Não foi uma vez só, não, já mais de uma partida. É estranho. Agora, alguém ali tem esse perfil para discutir essas coisas com o técnico? Eu acho que não. Então, assim, uma mudança tem que ser uma mudança mais profunda e alguém com capacidade para passar um pente fino no departamento e identificar todos os pontos que precisam de mudança para que as coisas melhorem. Mas talvez, isso... né, se o Marcos Braz permaneça, ele que é vice de futebol e que é político, é um cargo político nitidamente. Porque o Landim diz que não vai tirar ele enquanto ele estiver no mandato, ele não vai sair. Mas que troque o Bruno Spindel. Pode ser também. Cara, o Bruno Spindel dos males é o menor. Ele foca mais no aspecto financeiro propriamente do que qualquer outro. Bruno Spindel é até um cara que eu gostaria que continuasse no Flamengo. De todo mundo que tá lá, e olha que o Juan é nosso ídolo, hein? O Bruno Spindel é quem menos me incomoda, é quem eu acho que mais deveria permanecer. Que faz um trabalho lá, na vertente dele, é um trabalho de qualidade. De repente, ele poderia ser absorvido pelo vice-presidente financeiro. É uma possibilidade. Mas ali dentro do departamento de futebol, o Spindel é o menor problema. E traz um especialista maior em futebol para a direção de futebol. A questão, assim, o Marcos Braz tem um desgaste muito grande, né? Eu acho que esse é o ponto. Ele está bem desgastado porque ele é o cara que está à frente do futebol e as coisas vão mal. Então, troca de técnico, contratações e tal. Então, tem um desgaste muito grande. Eu acho que é difícil que a torcida volte a vê-lo com bons olhos, como já viu, por exemplo, em 2019 e 2020, ali, que o Flamengo foi campeão, ele foi muito elogiado e tudo mais. Outro assunto que também ganhou muito destaque essa semana, que ressuscitaram esse assunto, foi o problema dele com o Gabigol, né? Que foi no começo de julho, já tem 2 meses a fazer. Mas teve o Gabigol curtindo também declarações questionando ele, o Spindel e o Landim, né? Essa é uma outra questão, mas assim, ontem voltou a história porque os dois não se falam desde então. Também recebi essa informação há alguns dias de que desde aquela discussão, o Gabigol e o Marcos Braz quase não se falam. Que eu também acho que, para mim, acho que é pouco relevante. O Gabigol não tem que tomar café com o Marcos Braz, nem ser amigo dele, tem que ir lá jogar. O Marcos Braz tem que ser o chefe do departamento, né? O vice-futebol, que está à frente. Então, amador, profissional, ele que tem que tomar as decisões. E no episódio em questão, aí ontem, acho que foi a ESPN que reproduziu no seu site lá um diálogo, meio bizarro, que aí tem um erro do dirigente, né? Que ele teria reclamado do gramado, o jogador, e aí a resposta do Braz teria sido: quer gramado bom, vou jogar na Premier League. Não tem que fazer isso. O Flamengo tem que oferecer um gramado bom para os seus jogadores. Não é o Marcos Braz que cuida do campo, é verdade, mas ele representa o clube que tem que se preocupar com isso. Essa resposta não tem cabimento, né? Quer gramado bom, vai... É como se, sei lá, o cara é motorista de ônibus, o ônibus está ruim, você quer pegar um ônibus bom, com freio, com segurança, estabilidade, vai para a empresa tal. Não, a empresa tem que dar ao profissional condições de trabalhar. Exatamente. O campo é o ambiente de trabalho do atleta. Mas isso acontece também por conta de uma reação também do Gabriel também equivocada, que ele, segundo se comentou à época, teria reclamado com veemência, aí tudo bem, o cara tá pé da vida, você que me machuquei, esse gramado é uma porcaria e tal. Eu acho que até é normal o rompante do cara. A indignação por se machucar, na visão dele, por conta do mau estado do piso. Mas ele queria ir embora, foi o que se comentou à época, que ele queria ir embora. E aí o médico fala para ele: não, você não pode ir embora, tem um exame antidoping que vai ter um sorteio. Se você for sorteado e você não estiver no estádio, olha o problema, caracteriza doping, porque você não recolheu o material, então os caras vão... Então tá dopado. Aí você vai ter que recorrer, pode ficar um tempão sem jogar, você tem que ficar aí. E além disso, o jogador que sai machucado ou substituído tem, na minha visão, a obrigação de permanecer ao lado dos colegas, acompanhando o jogo. Se ele estiver machucado, não puder ficar no banco lá, tiver que fazer um tratamento com alguém da equipe lá, da equipe médica e tudo mais, que ele fica no vestiário com a televisão ali e tal, vendo o jogo, mas está no estádio. Está fazendo tratamento, aqui é mais adequado, não tem problema nenhum. Tem que botar o cara no gelo, enfim. Mas o ideal é que o cara fique até o final. Os caras estão jogando, você vai embora. Né? Não tem sentido. E aí o Marcos Braz teria feito essa intervenção. Não, você não pode ir embora, e eles discutiram. Então acho que aí os dois estão errados. O jogador não pode querer ir embora no meio do jogo, está errado. E o dirigente não pode falar para ele que se ele quiser gramado bom, que vai jogar na Premier League. Aí, o que você fez na Europa, bate-boca e tudo. Acho que isso mostra assim, o desmando, né? O jogador não respeita a hierarquia, grande demais. O dirigente não sabe também como se posicionar,
porque não é assim que tem que se posicionar. Era muito simples. Gabriel, você é funcionário do Flamengo, você se machucou, o problema do gramado, a gente pode levar isso adiante, evidentemente. Você tem até dose de razão se você de fato se machucou com o gramado, mas sua obrigação é ficar aí, fazer um tratamento imediatamente com o médico, com a equipe médica e esperar o final do jogo. Acompanhar o final do jogo. Seus colegas estão lá jogando ainda, estavam voltando para o segundo tempo. Isso foi no intervalo. Os jogadores já estariam retornando quando houve essa discussão. Mas, sinceramente, eu acho que isso, muito mais importante do que a discussão dos dois, ou quem tem razão, eu acho que nenhum dos dois tem razão, é como isso ilustra o desmando no departamento de futebol. Que é o desmando. Assim, é uma coisa que é bem solta demais. Solta demais. Agora, para um cara chegar e pôr ordem na casa, tem que ter respaldo. Aí eu vou lembrar que o Paulo Souza chegou com essa missão de mudar tudo. Não teve respaldo nenhum. Por que o Sampaoli, Mauro, deve ter chegado com esse respaldo Então, vamos lá. O Paulo Souza, por que ele bateu de frente daquela maneira com o Diego Alves, que eu acho até que ele faltou habilidade para aquilo? Porque ele achou que ele tinha tamanho para isso. Aí teve uma reunião dos dirigentes, o técnico, e foram 5 jogadores. 4, além do jogador com o qual ele discutiu. Não, antes de ele falar o que ele acha a respeito disso, eu não acho nada de errado. É bom que tem testemunha. Porque senão vai ficar a palavra do Diego Alves contra a do treinador e os dirigentes. Não pode. Vai lá o Diego, o Diego Alves, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz, enfim, vai a galera. 5 caboclos lá. Todo mundo ouviu, não tem telefone sem fio no elenco. Todo mundo tá lá observando. Estranho, né? Quer dizer, olha, eu falo que é uma panela. Comissão, né? É uma comissão. Então, assim, o cara trabalha numa empresa, aí ele tem uma discussão, mas o gerente discutiu com um funcionário que é subalterno a ele. Tiveram uma discussão. Aí vai lá pro diretor. Vamos conversar com o diretor, né? O diretor chama na sala, que tal? Gerente, funcionário. Eu sou o diretor. O que é que aconteceu? Vamos resolver aqui. Aí o funcionário chega com mais 4. Isso não existe. Não é a mesma coisa. O Mauro, com todo respeito, te adoro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A situação não é a mesma coisa. Porque no caso do gerente, do subordinado aí, do empregado da empresa, isso não envolve imprensa, não envolve influenciadores, isso não envolve uma torcida gigantesca, isso não envolve o interesse de uma série de pessoas. Isso envolve a galera que tá ali. E de certa forma, muitas vezes acontece até a mesma coisa. Vai lá o cara que discutiu e às vezes vai o chefe do setor. Saca? Tem o diretor, o cara que discutiu, o outro cara que discutiu e o chefe do setor deles dois. Um supervisor, saca? Pra ter mais gente testemunhando o que tá acontecendo ali. Pô, não vi nada de errado nisso. Isso aí, o Mauro sempre cita essa história e eu sempre acho que é uma citação desnecessária. 4 colegas para ajudá-lo a defendê-lo. Para quê? Para ferrar o gerente? É esse o objetivo? Pergunto eu. Porque virou um embate. Ou alguém acha que os jogadores foram para apoiar o Paulo Souza? Não tem sentido. Evidente que não. E já mostra que já desde então era uma grande zona. E o Sampaoli já se livrou de alguns jogadores. Ele teve respaldo no primeiro momento lá, com a questão lá do Marinho e tudo mais. Mas depois se perdeu por completo também, né? Especialmente pelo mau relacionamento com os jogadores. O episódio do Pedro ele foi extremamente infeliz. Primeiro porque ele postou no dia seguinte, na sua conta no Instagram, um texto meio que colocando o agressor e o agredido, o Pablo Fernandes, seu ex-companheiro, preparador físico, e o Pedro, jogador do Flamengo, que foi agredido, quase que no mesmo patamar ali, né? Temos que ajudar os dois. Não é isso. Ali já foi um tremendo gol contra. E depois, pela demora, levou semanas para conversar com o atleta quando ele voltou. E era necessário. Até porque o Pedro também publica na rede social aquela coisa de pressão psicológica, covardia psicológica, algo assim. Então já era para ter conversado antes. Então o São Paulo também cometeu muitos erros. Então, assim, se o pessoal falar, profissionalizar o departamento. O cara que chegar, ele tem que ter tamanho para peitar qualquer um, gente. Contratou lá o João da Silva dos Santos, veio lá de Portugal, o cara, o melhor gestor esportivo que tem na Europa. O cara chega no Flamengo para tomar conta. Aí o Gabigol chega no vestiário e fala que vai embora, que você machucou no gramado. O que esse cara faz? Faz um cafuné? Ou vai para cima do Gabriel? Alguém vai bancar esse cara? Senão ele vai espirrar também. Não vai mudar nunca. Aí na dividida, vai mudar nunca. Aí na dividida a direção fica com o jogador. Exato. E o treinador contratado para isso que você falou vai para terapia. Ele falou, poxa, mas faz uma semana vocês falaram que eu podia resolver a coisa aqui. O grande problema do Flamengo é a falta de gestão. É a falta de pulso da diretoria do Flamengo. E aí tem uma outra questão. Essa situação, Mauro, que você falou do Marcos Braz e Gabigol, ela se acentuou com certeza nessa curtida do Gabigol, porque isso eu até falei com pessoas de dentro do Flamengo, como que isso caiu. É lógico que o Marcos Braz e o Landim não gostaram do Gabigol curtir, porque tinha um negócio. Organizadas confirmam protesto no aniversário do Gabigol.
Aí, algum torcedor comentou em cima. Protestar na festa do Gabigol, ok. Protestar contra Spindel, Braz e Landim, nada, beleza. E o Gabigol curtiu. Ou seja, ele deixa claro. Por que ninguém protesta contra a diretoria e querem protestar contra mim? Por que faz isso? O jogador se sente maior do que qualquer um lá dentro. Não tem ninguém com coragem para falar, cara... Primeira coisa, assim, aí tem uma outra coisa também. Parte da torcida, ela reverencia o jogador de uma maneira que parece que o jogador faz um favor ao clube. Gabriel não faz favor do Flamengo. Ele está na história do clube, ele deu várias alegrias à torcida. Agora ele é funcionário do Flamengo, ele recebe um alto salário, ele tem obrigações para com o clube e o que ele faz é o trabalho dele. Exatamente. A gente precisa parar urgentemente com essa porra desse debate de o Gabigol já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Meu amigo, vamos aguardar isso no dia que esse cara parar de jogar e sair do Flamengo e encerrar o ciclo. Porque esse cara pode sair do Flamengo amanhã, comprado por um time da Arábia, e quem trazer ele de volta pro Brasil ser a 777 pra jogar no Vasco, e esse maluco fazer gol na gente e meter um musculinho pra cima de nós. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Hoje, ele tá na história, tá no top 10 de ídolos do Flamengo. Ponto. Porque junto com ele, a gente tem que ser muito justo nessa hora. O Bruno Henrique também tá, o Arrascaeta também tá, o Everton Ribeiro também tá. Uma galera desse time que de 2019 pra cá também tá nesse bolo aí. Ele é o mais midiático, talvez. Mas se você for olhar a bola jogada, o Bruno Henrique é até melhor. Então, sejamos justos. E vamos parar com essa discussão, porque isso aí só empodera um cara pra ele ficar agindo como se fosse maior do que o Flamengo. Quando o cara parar de jogar ou sair do Flamengo, a gente volta a falar nisso. Agora que o Gabriel encerrou o ciclo dele no Flamengo, em que patamar ele tá de ídolos? Agora que ele encerrou a carreira, vamos lá, ele chegou no patamar do Zico? Impossível, beleza. Ele tá no top 3? Pô, top 3. Importante demais, que não sei o quê. Mas, por enquanto, mano, não vamos ficar tentando descobrir aí quando você tá, sei lá, categorizar uma obra que não tá pronta. O cara ainda tem muita história pra contar aí, cara. Pelo amor de Deus. A gente tem que parar de fazer exatamente isso que o Mauro falou, foi perfeito. O maluco não tá fazendo favor pra gente. Ele não é nosso escravo, então ele tem direito de fazer a festa de aniversário dele como ele quiser. Dentro do limite lá. Mas ele também não tá fazendo nenhum favor. Ele ganha milhões aí pra jogar no Flamengo. Milhões ao longo do ano, milhões e milhões de reais vão pro bolso dele para poder jogar e honrar a nossa camisa. E é isso que ele tem que fazer. Não tá fazendo nenhum favor. É o trabalho dele. Então ele tem que cumprir também as regras que existem ali dentro. E não é verdade que a torcida não proteste contra Braz, Landim e Spindel. Especialmente Braz e Landim. Protesta há muito tempo, há mais de um ano. Eles são xingados do Maracanã, todo jogo praticamente. Você já ouviu, já ouvi. Sim. Levam faixa. Tem torcida organizada que leva a faixa lá e coloca lá, estamos aqui pelo manto, não por vocês, não sei o quê, diretoria incompetente. Todo jogo. Não só avulsos, como torcedores organizados. Há protestos regulares contra a diretoria, especialmente Rodolfo Landim e Marcos Braz. Então, quando alguém diz, protesta contra... Eu acho ridículo ir protestar na festa do Gabriel. Quer protestar contra o jogador pela atuação, vai a ele no campo lá, jogou nada, vai embora. Eu disse isso no vídeo de ontem. Protesto não é botar lá festa, não sei o que, tal, na porta da festa do cara. O lugar do torcedor é no estádio. E no estádio você protesta. O cara tem direito de fazer a festa dele, pô. Não é nosso escravo. O cara comprou ingresso. Na festa não tinha que ninguém lá. Aqueles caras são os panacas. Não tinha nada que fazer aquilo. Se tinham razão para ver, né? Nesse embate. Mas era esperado. Sim. Não deveriam ir, mas era esperado. E foram o quê? Uns 20, 30 caras ali para tentar aparecer, sei lá, para que aquilo. Mas protestos acontecem contra os dirigentes. Sim, já teve na porta do CT protesto. Então, vendem uma narrativa, é a mesma coisa. De vez em quando você você está criticando o jogador que joga mal, mas não critica o dirigente. Porra, a gente critica a gente todo dia aqui. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, vem cá, como é que é isso? Quer dizer, o maluco pega, faz um recorte do que lhe convém para dizer que o jornalista não critica. Critica sim. A gente critica sempre aqui. O que eu faço ressalva é, não pensem que a cura desse mal é tirar apenas o Marcos Braz. É algo maior. Eu estou tentando ser bem didático aqui. Tira o Marcos Braz, bota um outro cara, não resolve nada. Bota um profissional, um cara bom, ele vai conseguir mexer nesse vespeiro e mudar isso tudo? Porque eles permitiram chegar a esse ponto. Chegasse a esse ponto. Esse que é o detalhe. Então tem jogador que fica grande demais. E aí você vê. O Gabigol fez uma coisa nesse último jogo. Mauro, agora, eu só vou para um break rapidinho. Gesto agora nesse último jogo, que se tivesse ali comando, alguém já teria chamado ele para conversar. De mostrar o... Ele sai do campo, aí tem uma divisão. Alguns torcedores vão, outros aplaudem. Né? Ele jogou mal. Jogo do Internacional, né? 0-0. Ele está saindo, vai entrar o Pedro.
Aí ele vai e retribui aplauso. Até aí tudo bem. Ó, vocês que estão me aplaudindo, eu aplaudo, estão vaiando também, tudo bem, é do jogo, vão embora. Aí quando ele chega mais perto da torcida, ele começa a apontar o pet de campeão. Porra. Cá, quando ele faz isso para a torcida, como fez do Atlético Paranaense, eu acho que, ok, a torcida adversária está xingando o cara, provocando o cara, ele retribui a provocação. Está aqui, eu fui campeão em cima de vocês, aqui, mostra a tatuagem na coxa, né? Taça Libertadores, eu ganhei em cima de vocês, eu fiz o gol do título, um abraço. Aí é uma troca de farpas entre a torcida rival. Agora, quando a torcida do seu time está insatisfeita com o seu comportamento em campo, sua atuação, a melhor coisa a fazer, e estava vaiando, não estava nem xingando, jogando nada nele. É um direito, o cara tem que saber conviver com isso, é jogador, vai ser só aplaudido. E está mal mesmo, está na pior fase dele no clube. Aí ele vai e mostra o pet de campeão. Como a torcida também é campeã. Não, peraí. Você é pago para isso, cara. Exatamente. E outra coisa, o torcedor que está reagindo dessa maneira, ele está mandando o seguinte recado: nós não estamos satisfeitos. O que ganhamos no ano passado não é o bastante, a gente quer ganhar mais. E para isso nós temos um time caro, com jogadores caros como você. E essa mentalidade a gente não está satisfeito, a gente quer ganhar mais. É a mentalidade que qualquer time competitivo, na figura do seu dirigente, do seu treinador e dos seus jogadores, tem que ter. A cabeça desses caras tinha que ser, irmão, a gente já foi campeão 2 vezes da Libertadores, 2 vezes do Brasileiro, uma Copa do Brasil, vários outros títulos menores. A gente quer mais, meu amigo. Eu quero mais, eu tô com sede. Eu quero beber cerveja dentro desse troféu aí, desse Brasileirão, dessa Copa do Brasil. É isso. E só que eles não têm essa mentalidade. E o torcedor também é campeão, meu amigo. Eu sou campeão da Libertadores 2 vezes, brasileiro 2 vezes com esses caras aí. Mesmo título que o Gabigol tem, eu tenho. Você que tá vendo isso daí, se for flamenguista, também tem. Mostrar o pet pra gente só faz o Gabigol ser um idiota completo. Então não tem que mostrar pet pra ninguém. Eu acho que isso aí é o cara se achar maior que a torcida, maior que tudo. Agora, a culpa não é do Gabriel. A culpa é de quem permite. A culpa é do Landim, é do Marcos Braz, é de todos que permitem que a coisa chegue a esse ponto. Ô, Mauro, eu tenho uma outra observação para fazer em cima disso que você está falando. Culpa maior, quero dizer. Porque já falaram, inclusive meu nome, o seu também, eu tô cagando, né? Porque eu falo o que eu penso, eu sei que você também, todo mundo que tá aqui. Ah, quando questiona a festa do Gabigol, estão incentivando a violência. Ninguém está incentivando a violência. Só faltava a gente não poder criticar a festa do Gabigol. Para mim, o Gabigol mostrar para a torcida quando está sendo vaiado, incentiva muito mais a violência do que a imprensa. Mas aí ninguém fala, porque as pessoas têm medo de falar. Quando o Gabigol sai vaiado e faz assim para a torcida, olha aqui o que eu conquistei, ó, cala a boca. Ele está deixando claro, cala a boca, eu posso, não sei o quê. Sabe por que ele incentiva muito mais a violência do que quem questiona a festa do Gabigol. Sabe por que ele conquistou esses títulos? Porque ele joga num clube que tem muita torcida, arrecada muito dinheiro, paga ele muito bem e contrata para jogar junto com ele vários jogadores de um nível acima da média do futebol brasileiro. E esse clube consegue fazer isso tudo, né? Contratar esses jogadores, pagar bem a ele e aos demais. Sabe por quê? Porque tem esse cara para quem ele está mostrando o pet de campeão. Se ele jogasse num clube pequeno, sem torcida, não tivesse ninguém ali, né? Não teria esses jogadores ao seu redor para ajudá-lo, né, a ganhar o título, porque ele não ganha sozinho, evidentemente. Cara, é só você se lembrar quando o Flamengo contratou o Paulo Guerreiro. Não vou falar que ele deu errado no Flamengo, porque ele fez mais gols jogando com a camisa do Flamengo do que pelo Corinthians, assim, nos anos. Se você pegar os anos que ele ficou no Flamengo e o melhor ano do Guerreiro com a camisa do Corinthians, ele fez mais gol pelo Flamengo. Mas lá ele fez o gol do Mundial e isso ficou muito marcado. Ok. Se você for olhar individualmente, sejamos... O Gabigol é um atacante muito importante na história do Flamengo, lógico. E é um rapaz que tem um talento, ele só precisa lapidar mais esse talento, ponto. O Guerreiro chegou no Flamengo mais veterano, ponto também. Mas se você olhar características individuais, talvez, olhando friamente, pura característica individual, em várias delas, talvez o Guerreiro seja mais jogador. Mas quando o Guerreiro foi contratado, o meu ponto não é nem comparar um com o outro. O elenco do Flamengo tinha uma porção de pé de pano jogando junto com ele. Se você contratar o Guerreiro hoje para jogar no Flamengo, no lugar do Gabriel, o Guerreiro chegou hoje com seus 34 anos, sei lá que ele tinha na época, e o Gabigol não existe, e o Guerreiro tá aqui agora, jogando com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e etc, fazendo uma duplinha ali, Guerreiro e Bruno Henrique, não sei o que. Mano, esse maluco teria deitado e rolado. Só que ele tava num elenco que tinha uma porção de pé de pano junto com ele, pô. Aí fica muito difícil. O Gabigol é fruto de uma situação onde ele chega num time que já tava mais ou menos estruturado ali, que tinha uma espinha dorsal, e chega numa situação onde
junto com ele chegou a Arrascaeta, o Everton Ribeiro já tava, aí vem o Rodrigo Caio para dar um reforço na zaga, e o Bruno Henrique chega logo depois para fazer uma dupla sensacional. Passa mais um tempo, chega Rafinha, Felipe Luiz. Porra, que loucura, só um cego não vê isso. Mas, repito, eu acho que ele está errado, mas a culpa maior para mim é de quem comanda, porque permite que chegue a esse ponto. Permitiram que chegasse a esse ponto. E isso acho que é reflexo de muita brodagem, sabe? O jogador não... Muitas vezes o jogador acha que o dirigente é um amigo. Não tem que ser amigo, cara. O dirigente tem que ser amigo do jogador, tem que tá com distância e com respeito. Respeito profissional, respeito pessoal. Mas com uma hierarquia. Tem uma hierarquia. A hierarquia é o clube. Isso, você vê. É por isso que a gente comentou também aqui o caso do Arrascaeta. O cara foi eliminado da Copa Libertadores, aí 2 semanas depois o cara vai no programa para dançar e cantar. Tem clima para isso? Quer dizer, e assim, eu fico impressionado como é que esses caras têm assessoria ainda, né? Eu vou te cortar de novo pra gente voltar. De volta à Rádio Jovem Pan, o Mauro ainda falando sobre essa situação aí do Flamengo e já a gente vai falar do São Paulo, hein? Que vai enfrentar a LDU hoje pra buscar a classificação pra semifinal da Sul-Americana, Mauro. Você falou do São Paulo, imagina assim, o São Paulo tá perdendo pra LDU, né? Sim, O 2-1. São Paulo tem que virar o jogo hoje. Imagina que o São Paulo hoje perde pra LDU. Toma um coco dentro de casa e é eliminado da Sul-Americana. Você acha que o Caleri vai aparecer daqui a uma semana num programa dançando, bailando lá e cantando? Eu acho que não, né? Não vai. Acho que não. Porque nem tem que ir. O cara vai falar, cara, a torcida tá na bronca. Estamos numa final, perdemos um jogo, fomos eliminados. E é Sul-Americana, hein? Imagina se fosse Libertadores. Essa falta de noção, ela só reflete o ambiente. É um ambiente de desmando mesmo, né? De desmando. Aí a responsabilidade maior é do Landinho e do Marcos Braz. Isso é evidente. Isso é evidente. Isso é uma coisa muito clara. Cara, concordo com boa parte do que o Mauro falou. Acho que realmente a gente precisa de dirigentes no Flamengo que saibam se impor. E olhando friamente, eu acho que assim, pô, Flamengo campeão da Libertadores, tem o trio elétrico. Pô, o dirigente não tem que estar no trio elétrico. É treinador e jogadores. Sabe? Comemora em outro lugar. Sabe? De forma mais reservada, etc. E na hora do trato com o jogador, ficar evitando realmente essa brodagem aí que o Mauro falou. Eu até achei a palavra engraçada, né? A gente ouve ela em outro contexto. Mas, pô, de fato, ninguém se impõe ali, não sabe impor a autoridade. O jogador acha que é maior, sabe? É surreal. Bote nos comentários o que você achou desse vídeo, tua opinião a respeito dessa situação esquisita aí do Marcos Braz e do Gabriel. Se inscreva no canal se não for inscrito, acione o sininho da notificação, deixa um like. Manda esse vídeo naquele grupo de Flamengo que eu sei que você tem aí. É muito importante que você manda lá, a galera chega junto aí. Vai me ajudar bastante. Aqui na tela estão passando outros 2 vídeos do canal. Dê uma olhada se você se interessar pelos vídeos. Continue assistindo, maratona aí os vídeos, porque você me ajuda muito quando eu fico assistindo os vídeos em sequência. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.